Vamos lá, pessoal, vamos para o nosso segundo vídeo, talvez o vídeo mais importante, né, que eu gravo aqui sobre esse assunto. Mas antes da gente prosseguir, eu peço que você fique até o final, porque eu vou comprar fundos imobiliários na prática. E se inscreve no canal, compartilha, deixe seus comentários, porque esse assunto é muito importante, né? Principalmente no momento que a gente está vivendo. Para você que não assistiu a nossa primeira aula, né, de fundos imobiliários, que eu gravei aqui na semana passada, veja aí a aula que tá no canal, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. E por que é importante isso, né? Para você que gosta de imóveis, para você que gosta de aluguéis, para você que quer ter, né, aquela renda todo mês ali, uma renda mensal com aportes, né, de pequeno valor, tendo aquela renda extra ali para você e, o mais importante, isento de imposto, né? O governo ainda não nos tributa nos fundos imobiliários. Então, é muito bom investir, né, num tipo de ativo, né, mesmo lá no Tesouro Direto, no CDB, etc., aqueles que a gente se diz mais conservadores, né, na renda fixa, a gente é tributado, né? A gente paga imposto e aqui a gente não paga o imposto de renda. Então, tem um detalhe lá, só, né, a LCI, a LCA, que a gente não paga imposto de renda, mas isso eu vou gravar outro vídeo para falar disso. Mas lá na renda fixa a gente é tributado, o que não acontece, né, aqui nos fundos imobiliários. Então, essa é a grande magia, né, dos fundos imobiliários. Então, se você gosta, né, de imóveis bem localizados, com grande liquidez, né, fazendo uma recapitulação da aula anterior, a liquidez, ou seja, essa capacidade de você transformar rapidamente, né, um ativo em dinheiro. Ou seja, se você for na bolsa hoje, né, você já consegue fazer a venda, né, do imóvel e vai ter liquidez ali imediata, né, com compradores e vendedores, e você já vai ter esse dinheiro na tua conta ali em D mais 2, porque, né, é ativo negociado em bolsa de valores. Então, dificilmente um imóvel físico, né, de 400, 500 mil aí que você tenha, você vai conseguir ter essa liquidez aí com tanta rapidez, né? Então, essa aí é a principal, né? Digamos, uma das principais, né, características aí dos fundos imobiliários. Mas sem delongas, né, vou compartilhar minha tela e a gente já vai começar hoje aqui dando prosseguimento e no final, fique até o final, que eu vou comprar mais fundos aí e dizer por que eu estou comprando esses fundos com cerca de R$ 500, pessoal. É isso mesmo, R$ 500 a gente consegue fazer a compra dos fundos imobiliários, né? Então a gente vai dar prosseguimento aqui, esse que é o segundo vídeo, um vídeo bem importante aí sobre esse assunto, né? Tá ficando um pouco mais técnico, mas a linguagem está bem tranquila, né, pessoal? Minha ideia aqui é trazer educação para vocês, educação financeira, mas numa linguagem mais solta, numa linguagem mais tranquila, né? Quebrando esse tabu aí de que investir é difícil, investir precisa de muito dinheiro, né? Dando aquela desculpa, pô, só quando eu tiver 50 mil, 100 mil, 500 mil, quem sabe você nunca vai ter esse valor, né, tão grande, porque, né, você vai ficar esperando e não vai conseguir investir. Então, se você conseguir fazer a montagem, né, ou ter essa preparação já treinando com pouco dinheiro, quando você tiver mais dinheiro, né, você já vai saber o que fazer e vai multiplicar ainda mais aí o seu capital, tá bom, pessoal? Então vamos lá. Então, isso aqui é a minha ficha, né, que vocês estão cansados de ver. E a gente vai prosseguir, que eu vou agora falar sobre os tipos de fundos imobiliários, né? Então a gente tem as classes de fundos que elas se diferenciam da seguinte forma: são os fundos chamados fundos de tijolo, né? O que são os fundos de tijolo, Regis? Agências bancárias, lajes corporativas, shoppings, galpões logísticos, ou seja, tudo isso que você vê, a gente vê, passa na estrada, vê aquele galpão, né, os shoppings, as agências bancárias, que mesmo tendo sofrido aí com a pandemia, né, muitas agências foram fechadas, mas ainda, né, o número é muito grande ainda aí espalhados pelo Brasil. Então, todas as lajes corporativas também. Então, todos esses setores aí, né, os fundos imobiliários investem, né, e tem os números de cotistas aí, com os dividendos, né, que é aquilo que a gente vai estudar aqui e vai saber como é que a gente se expõe nisso tudo. Fundos de papel e recebíveis. O que são os fundos de papel e recebíveis? São aqueles fundos, né, que investem, né, a maior parte ali da carteira do fundo, ela está dentro de papéis, ou seja, renda fixa, de CRI, de CRA, né? Então a gente tem também esse tipo aí. Então ele pode ser distribuído, né, em vários tipos
de fundo imobiliário. Então, fundo imobiliário não é só um setor, né? Então, isso aí que você tem que... vou comprar fundo imobiliário. Vai comprar fundo de quê? Né? Fundo de, né, de tijolo. Que fundo que você vai comprar? Você precisa saber, né, o tipo de fundo e diversificar, né? Porque mesmo dentro dos fundos, às vezes tem uma classe, né, que vai estar um pouco melhor e uma classe que vai estar pior. Então, você estando diversificado dentro disso, eu vou mostrar para vocês aí, fica até o final, né? Vou comprar cinco fundos imobiliários e de uma forma mais diversificada aí para que haja mais proteção. Então, né, os fundos de papel recebíveis, como eu falei agora, opa, pulei aqui, vamos lá, fundo de tijolo, né? São os fundos chamados de tijolo, são aqueles que investem primordialmente em imóveis físicos para locação. Né? Então, tem aquele imóvel lá, e é por isso que a gente chama aí de fundo de tijolo, como o nome fala. Vamos lá, né? O fundo de tijolo, o que a gente analisa antes de investir? Quem são os inquilinos? Né? Geralmente, né, são bons inquilinos que vão ser colocados lá nesses fundos. Quanto aos imóveis, o fundo investe, né, qual o tipo de contrato, qual a localização e qual a vacância. Lembra que eu falei de vacância? Né? Aquele imóvel que tem gente ou não tem gente lá dentro, né, pagando ali o aluguel. Então, né, basicamente, esse nível de vacância também precisa ser analisado. Fundos, né, agências bancárias, né? Então, o fundo de investimento, o fundo imobiliário, desculpa, investe comprando agências bancárias, né? Então, imagina ali o Banco do Brasil, Santander, Itaú, eles, né, alugam um determinado tipo de imóvel para, né, colocar ali as suas agências, colocar os seus escritórios. Então, esse aí é um tipo ali de fundo, né, o fundo de agências bancárias. Então, esse setor já foi o preferido dos investidores, hoje tem maior risco, né? Como eu falei ali no início do vídeo, com tendência de fechamento das agências, né? Contratos de longo prazo do tipo atípico. E aqui eu botei dois exemplos, aqui o BP PO11 e o RB VA11, né? São os dois exemplos aí de fundo, desses tipos de fundo imobiliário. Vamos lá prosseguir. Outro fundo também que é bem legal, que apesar de muita gente achar que ia morrer, né? Então, mas a cultura do brasileiro é de shopping, né, pessoal? A gente, quando vai nos Estados Unidos, Europa, é um pouco diferente, né? Como, né, a população europeia, a população americana lida com, né, a cultura de shopping center. É diferente aqui, né, que tem gente que se arruma, né, bota uma roupa e vai para o shopping, porque tem a praça de alimentação, levam as crianças, né, então além de vai comer, vai se divertir, vai comprar. Então, existe uma cultura muito grande em cima do shopping center. E apesar da pandemia, né, de tudo isso que a gente viveu, dos shoppings estarem fechados, depois estarem mais restritos, a cultura continua, né? Então, a partir do momento que reabriu, né, o pessoal voltou a ir para o cinema, voltou a consumir na praça de alimentação. Então, isso aqui é um setor muito bom, né? E aí, no final do vídeo, eu vou até me expor a um fundo imobiliário que é nesse setor aí, no setor de shoppings, né? Que é o fundo que investe comprando participações em shoppings, diversificação de receitas, ou seja, aluguel fixo e variável, espaços publicitários e receita de estacionamento. Mesmo que o fundo seja dono de apenas um shopping, tem grande diversificação de inquilinos, né? Então, imagina, existem fundos que são vários shoppings, né? Ou então uma rede de shoppings. Alguns deles são apenas um, porém, nesse um, né, tem uma grande, né, diversificação de inquilinos lá dentro, ok? Contratos padrão do tipo típico, né? Então, ou seja, os exemplos desses aí é o VISC 11 e o XP ML11, que a gente vai mostrar aí no final, né? Como é que a gente pode fazer para se expor nesses fundos aí. Então, imagina, pessoal, imagina o horizonte que abre para vocês, né? É algo assim que está no nosso dia a dia, que a gente pode ter exposição, né? Igual eu falo, pô, eu uso tal telefone, eu uso tal marca de carro, eu coloco óleo no meu carro, né? Eu viajo, eu, né, vou ao shopping center. Então, você pode ter participação nas empresas ou através de fundos imobiliários, que a gente está falando aqui agora. Então, tudo isso, ou seja, se você, entre aspas, está perdendo, ou está consumindo, ou está gastando, né, por uma via, você pode, por outra via, estar investindo, né, para ter uma balança mais favorável. Está investindo em fundo, está investindo na empresa que você gasta, né? Tem gente que, por exemplo, compra produto da Natura, vai na farmácia ali na Raia Drogazil, né? Então você pode estar exposto, né, a essas ações, a essas empresas. O mesmo acontece aqui nos fundos imobiliários, né? Pô, tem um shopping aqui perto de casa, esse shopping é da rede tal, né? Então é uma maneira que você tem de comprar cotas
te pagam dividendos mensais, lembra que são inquilinos que estão te pagando dividendos mensais e você ainda tem a isenção do imposto de renda. Então, pessoal, massifiquem isso, né? Tenham a cultura, vocês vão ver que no final do vídeo, que com pouco dinheiro a gente consegue se expor aos fundos imobiliários, cerca de R$ 500 ou até menos que isso. Eu vou me expor em 5 fundos imobiliários com essa diversificação que eu estou trazendo aqui para vocês, tá bom? Então vamos seguindo aqui. Fundo de lajes corporativas, o risco do home office, né? Foi a mesma coisa agora, a gente está numa fase híbrida, né? Muita gente indo trabalhando alguns dias fisicamente, outros dias no home office, então também teve um pouco de risco aí nesse setor, né, de lajes corporativas. O fundo imobiliário, ele investe comprando prédios corporativos, então vocês veem essas grandes torres aí, né, empresariais, né, então todo mundo tem aí num grande centro, principalmente. O ponto negativo é o custo de mudança ser baixo. A vacância tem peso negativo ainda maior, né, então a chance desse imóvel ficar vazio, né, ou desalugado, vamos dizer assim, ele tem um risco ainda maior. Aqui 2 exemplos, eu trouxe o JSRE11 e o BRCR11, tá? Então são 2 fundos aí também nesse setor aí de lajes corporativas. Ponto de atenção, né? Como eu falei, vacância ao longo do tempo. Então, você precisa ver o histórico ao longo do tempo, né, da vacância aí desse imóvel, né, desse fundo aí que você vai começar a investir. Diversidade de inquilinos, né? Tem que ver que inquilino que está ali geralmente, ou que não está, ou que se entra e sai. Então, todo esse estudo aí precisa ser feito. Diversidade de localidades, qualidade e localização dos imóveis, tá, pessoal? Então, esse estudo a gente faz aqui nas nossas aulas, né, com os meus alunos, a gente consegue fazer, né, destrinchar tudo para que a gente coloque na nossa carteira, né, aqueles melhores fundos e olhar todo esse histórico, fazer toda essa análise para que a gente consiga comprar os melhores fundos. Então, fundos de laje, vão vendo aí, né? Fundo de tijolo, shopping, lajes corporativas. Então, vocês estão vendo que mesmo sendo fundo imobiliário, agora você já tem, né, uma certa propriedade para falar, não, peraí, o Regis falou lá que fundo imobiliário não é simplesmente fundo imobiliário, né? Então, você sabe que dentro dos fundos imobiliários, a gente tem agora essa diversidade aí de ativos. Vamos lá. E o fundo de galpão logístico, né, pessoal? Isso daí é bem interessante, né? Que é algo que cresceu muito. O que é esse fundo? Ele investe comprando galpões, né, ou qualquer outro imóvel cuja função seja transporte ou armazenagem de produtos, né? Então, vocês já viram, principalmente aí passando nas estradas, né, um pouco mais afastado aí do grande centro, né? Ele tem até uma particularidade aí de ter, né, essa proximidade aí com um grande centro para que as entregas sejam muito feitas rapidamente, né? Eu vou mostrar alguns deles aí mais à frente. Então, contratos de longa duração, do tipo atípico, mas não é regra. Muitos beneficiados com o crescimento do comércio eletrônico, né? Então, essa Mercado Livre, então, todas essas compras feitas online, né, fez com que esse setor, esses fundos aí de galpões logísticos tivessem um boom muito grande, né? Então, aqui mais 2 exemplos também, o HGLG11 e o VIL-G11, né? O VILG11 também são exemplos desses fundos. Isso aqui não é uma recomendação, tá, pessoal? De maneira alguma, eu estou recomendando esses fundos imobiliários, isso aqui é só um conteúdo educacional para que vocês tenham, né, o aprendizado, tenham conhecimento, e aqueles que querem se aprofundar mais, a gente tem aqui os nossos estudos, tem a nossa mentoria, é só aí mandar um comentário, deixa no comentário, e vamos até o final que eu vou fazer a compra de 5 fundos imobiliários, fica comigo. Galpão logístico, pontos de atenção, localização, last mile, né, que aquela última milha ali, o cross-docking, o pé direito e capacidade, né, do piso ali. O que acontece aqui, pessoal? O galpão ele precisa ter algumas características, né? Esse last mile, né, que é a distância, né, que tem para até chegar ali na ponta final, né, do consumidor, né, todo esse pé direito, a capacidade de fazer armazenagem, então tudo isso aí tem que ser levado em consideração. E a replicabilidade também, né, é algo também que a gente precisa ter uma atenção maior. Então, aqui são alguns exemplos, né, como eu falei, o LVB11 aqui, ele tem aqui como inquilinos a Amazon, né, que muita gente faz
compra na Amazon, tem Amazon Prime aí, então quer que, às vezes você compra um produto agora e quer que ele chegue no mesmo dia, né? Então toda essa, imagina, né? Pessoal, é fantástico, né? É fantástico aí essa parte dos investimentos, quando você tem conhecimento, você está investindo numa empresa, igual eu falei, você está gastando numa ponta, mas ao mesmo tempo você está como se tivesse calçado, né? Pô, eu compro na Amazon, né? Mas meu produto chega rápido, mas eu invisto em fundo imobiliário, né, que tem ali a Amazon ali como inquilina. Então, tem aqui o Dia por Cento, né, que muita gente conhece, o DHL, a Magazine Luiza, né, a Ambev, Sequoia. Então, todos esses aqui, né, são inquilinos, né, bem conhecidos aí da grande maioria e que são os inquilinos aí desses fundos imobiliários, tá bom, pessoal? Vamos lá que eu já estou chegando no final aí, que é a parte mais importante aí desse vídeo. Fundos de papel, recebíveis imobiliários, esse daqui também é interessante, principalmente nesse momento que a gente está vivendo agora de juros mais altos, né? Investimento em títulos de renda fixa, lastreado em ativos imobiliários como CRIs e LCIs. A remuneração é composta por uma taxa pré-fixada, um indexador que possa ser o IPCA, o IGPM ou o CDI. Esses tipos de fundos agora, principalmente nesse cenário que a gente está vivendo, eles estão com uma rentabilidade muito boa, né? Juros altos, geralmente a gente tem a rentabilidade dos fundos imobiliários, né? Os fundos estão em patamares aí bons de compra, estão mais baratos. Vocês vão ver isso aí no gráfico depois que eu fizer as compras. E esses fundos, né, particularmente de papel recebíveis imobiliários, eles estão atrelados a isso, né? A inflação, a juros, né? Então, a gente participa também desse cenário aí da macroeconomia, né? Em um fundo de papel você recebe, em teoria, toda a remuneração diferente dos fundos imobiliários de tijolo, né? Então, isso aqui é uma particularidade também que a gente tem que chamar a atenção. PLCR11 e o RPR11 aí são dois exemplos desse tipo de fundos de papéis, né? Então, o que a gente tem que analisar, né? A quantidade de CRIs, né, que são os certificados ali que a gente tem de imobiliários, né, que a gente tem dos CRIs, de recebíveis, e, né, diversificação entre os emissores e qual a composição por indexador. Indexador é aquilo que a gente viu ali anteriormente, GPM, PCA, né, onde que ele está indexado, né, qual é o principal indexador, né, e o risco dos emissores, né, ou seja, qual é o banco que emitiu esse fundo, né, que tá esses CRIs, né? Então a gente tem que levar em consideração tudo isso, né? Ah, é um banco, né, que é um bancão, vamos dizer assim, um Itaú, um Santander, ou é um banco menor, né, onde a chance, o risco de quebra, o risco de crédito ali vai ser um pouco maior, né? Então tudo isso tem que ser levado em consideração. Então aqui são alguns exemplos, né? Devedores têm baixo risco de crédito, fundo high grade, PLCR11, né? Então, aqui é o que a gente tem aqui de código, né, da emissão, né, o tipo que ele é, residencial, shopping, corporativo, né, o spread, fator de correção, então aqui todos atrelados ao IPCA, o que são, né, o Colmeia, o Shopping São Gonçalo, o Redditor, né? Então, todos esses fundos aqui, todos esses inquilinos, né, vamos dizer assim, os devedores têm baixo risco de crédito, né? Então a gente tem aqui, né, um shopping grande, uma Redditor, né, um Croton Anhanguera, então são chamados aí os high grade, né, que a gente tem. E os fundos de fundos, né, pessoal, para a gente finalizar aqui, vocês viram que eu falei sobre diversos tipos e eu vou, no final, investir em 5 deles. Fundo de fundos nada mais é que fundos, né, de investimento que comprando cotas, né, de outros fundos, né? Comprando apenas um fundo, você tem acesso a uma infinidade de ativos, ou seja, são fundos que investem em outros fundos. Deu para entender, pessoal? Estou indo rápido demais. Vamos lá, vamos junto, que no final vocês vão entender melhor tudo isso. O ponto negativo é o pagamento da taxa de administração de forma duplicada, né? Porque os fundos você vai ter a taxa de administração do fundo propriamente dito e do fundo, né? Porque ele está investindo em outros fundos, tá bom? Vamos comigo aí, pessoal. O que evitar na hora de escolher, né, um fundo imobiliário? Né? Filtrar pelo dividend yield. Às vezes você só olha ali o dividend yield. Quando está pagando de dividendo, não quero ver mais nada. Já falei isso lá no primeiro vídeo. Quem não viu, vai lá, volta lá e assiste. Porque não é só olhar o dividendo, né? Às vezes, um fundo que não está pagando o maior dividendo, mas ele está num preço muito bom, ele é, né, algo que tem na perspectiva aí, né, médio e longo prazo,
né, um crescimento aí que a gente vislumbra, é um setor, né, que, de repente, dentro da macroeconomia, né, tá no momento melhor da gente se expor. Então, não simplesmente olhar o dividend yield, ou seja, quanto de dividendo esse fundo está pagando. Escolher o fundo com relação, né, preço-valor patrimonial muito baixa, né? Comprar fundos com indicador preço-valor patrimonial muito acima de 1. Né? Então, isso aqui, na verdade, é uma análise que a gente faz, isso aqui eu não vou me aprofundar no dia de hoje, mas a gente saber dessa relação aí, P, né, sobre VP, que é o preço sobre valor patrimonial, né, muito acima de 1. Então, a gente quer esse equilíbrio, ou então até abaixo, para que a gente tenha essa maior rentabilidade. Então, aqui o próximo, para a gente, né, finalizar e ir para a prática, que é o intuito desse vídeo, comprando fundos imobiliários na prática. Vamos lá, pessoal. Eu vou parar de compartilhar aqui a tela. Já vou entrar aqui na corretora, onde eu vou fazer as compras dos fundos. Vamos lá. Compartilhando aqui novamente. Então, aqui hoje eu vou fazer a compra desses 5 fundos imobiliários, né? Que são fundos aí, cada um dentro daqueles setores, né, que a gente viu. Então, o KNCR11, que é um fundo imobiliário do setor de tijolo, o VISC11, o setor de shopping, né? O SDIL11, logístico, né? O XPR11, também do setor do fundo de papel, e o fundo de fundo também, que a gente vai fazer aqui o BCFF11, tá bom? Então, eu já tenho uma cota de cada um desses fundos, e agora eu vou fazer a compra, né, de mais uma cota de cada fundo desse, tá bom, pessoal? Então, a gente tem aqui, né, BCFF11, né, que é fundo de fundo, temos aqui as lajes corporativas, que é o XPPR11, ok? O fundo, né, da parte de logística aqui, o SDIL11, VISC11 aqui da parte de shopping, e o fundo de papel, o KNCR11. Igual eu falei, vou diversificar. Então, eu vou comprar a cota de cada um desses aqui. Vamos lá, comprar a cota aqui do KNCR11. Comprar. Deixa eu só botar a minha assinatura aqui. Ok. Já vou deixar ela salva. Pronto. Está salvo. Comprei mais uma cota aqui. Então, quando eu vier, né, depois, quando eu for olhar, agora eu tenho uma cota, depois eu vou dar um refresh na página, eu vou ter 2 cotas de cada um. Então, eu tenho aqui, ó, uma de cada. Qual o valor disso aí que você pagou, Regis? Paguei hoje, né? Ele está em baixa aqui de 0,14%, paguei R$ 101. Então, vocês vão ver aqui, pessoal, vamos fazer uma conta de padaria. 100 mais 101, 201, mais R$ 80 aqui, temos R$ 290, vamos arredondar. 290 mais 40 aqui, vamos ter 330, 330 mais R$ 70, vamos botar. Então, vou ter um investimento de cerca de R$ 400 para investir nesses 5 fundos. R$ 400, pessoal. É algo que você paga aí na cerveja, paga na pizza, paga no hambúrguer, paga aí em um monte de porcaria que você pode estar investindo e tendo rentabilidade mensal aí nos fundos imobiliários. Vamos para o próximo aqui. O que é o próximo? VISC11, né? Então, esse aqui é o próximo fundo aqui, esse aqui é o book dele, e eu vou fazer também a compra de mais uma cota. Ele já está, né, 0,02% de alta, 100,23%. Vou comprar mais uma cota, foi enviado com sucesso. Vamos agora para o próximo, né? O SDIL11, também vou comprar mais uma cota. Eu estou aqui na corretora Clear, não é uma recomendação, mas como eu, né, dou aula, faço uma mentoria, eu tenho conta em várias corretoras para que eu possa falar mal, possa falar bem, né? Para quando os alunos me perguntam, eu tenho como dar um feedback aí de alguma corretora. Então, para fazer esse tipo de operação, a corretora Clear, que é do grupo XP, funciona muito bem, né? Então, vou comprar aqui uma cota dele, né? Uma quantidade também. Vou comprar agora do XPPR11, né? Vocês lembram que é o fundo de Lajes, compro também mais uma dele, ok? E aqui, por último, vou fazer a minha última compra do dia em fundo imobiliário, no valor de R$ 66,25, pessoal, 1,33. Você imagina isso. Quando você tiver rentabilidade, ou seja, dos dividendos que são pagos mensalmente, digamos que
ao longo dos meses, eu tenho mais, eu tive de rendimento R$ 66. Eu vou pegar esses R$ 66, o que eu vou fazer? Eu não vou tomar cerveja, eu não vou tomar Coca-Cola, eu não vou. Se bem que uma coquinha é bom, né? Mas eu vou investir de novo, pessoal. Eu vou aqui, ó, vou comprar mais uma cota de BCFF11, certo? Então eu vou aqui, compro mais uma cota dele e pronto. Fiz o meu investimento, né? Vou dar um refresh e finalizei, né? Comprei 5 fundos imobiliários de forma diversificada. Vocês viram aí, né? Então, agora aqui está a minha carteira, né? Montada aqui nos fundos imobiliários. E é isso, pessoal. Eu acho que não tem muito mistério. E a gente precisa treinar mesmo com pouco capital, né? Mesmo com pouco capital, a gente precisa treinar, montar a carteira. Vocês viram aí que eu gastei R$ 400. R$ 400, pessoal. Acho que todo mundo consegue, né, juntar, ter uma rentabilidade, ganhou o salário. Pô, vou pegar R$ 400, vou ver a aula daquele maluco lá, pô, o Regis comprou R$ 400 em fundo imobiliário. Pô, teve rentabilidade ali depois de R$ 66. Vou comprar outra cota. E depois teve a rentabilidade de R$ 100 ali nos dividendos. Vou comprar outra cota. E a rentabilidade também. Se você comprou ali a 66 e o valor, né, o valor do teu fundo subiu, foi para 67, 68, você está ganhando também. Tá? Só que aí você vai ter a rentabilidade em cima do valor, né, em cima do preço dele. Então, essa é a dinâmica, né, pessoal? Isso aí no longo prazo, né, vai te deixar aí, além de ter. É uma carteira até que a gente monta aí pensando em aposentadoria, né, pensando no longo prazo, não é para vender, é para ficar. E a gente está num excelente momento aí para montagem, né, de portfólio aí de fundos imobiliários, tá bom, pessoal? Eu acho que esse era o vídeo de hoje, eu acho que é um vídeo bem bacana. Assistam aí mais uma vez, compartilhem, dê um like e vamos nessa. Vamos para o próximo aí, que o próximo vai ser bem legal. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.